Viajantes do Tempo, uma suposta máquina do tempo que o Vaticano estaria escondendo. Você já pensou em viajar ao passado ou ir para o futuro? Fica com a gente que hoje o assunto é viagem no tempo. E agora, bora desenrolar esse assunto. Fala, grisada! Eu me chamo Matheus Fonseca. E eu me chamo Nicolas Fonseca. Você já imaginou se pudesse viajar para uma outra época? Voltar alguns anos da sua vida e mudar a sua história? Ou até mesmo presenciar um acontecimento histórico? Viajar no tempo é o sonho de muita gente e muito provavelmente tu já deve ter se perguntado se a viagem no tempo é possível. Bom, no vídeo de hoje nós iremos mostrar relatos de que talvez a viagem no tempo seja possível. Mas antes de começar, deixa teu like no vídeo e te inscreve no canal se não for inscrito. Isso nos ajuda muito e contamos com a tua ajuda. E o primeiro caso que iremos relatar hoje é com certeza um dos casos mais intrigantes e bizarros. O viajante em questão é uma criança de 10 anos de idade que supostamente teria viajado no tempo. O caso aconteceu em 1987 em Hong Kong, quando o nosso pequeno viajante foi salvo por um policial, pois ele estava parado no meio da rua prestes a ser atropelado. Caramba! O menino usava roupas estranhas e falava uma língua que ninguém entendia. E posteriormente, e só com a ajuda de um professor, descobriram que a linguagem que o menino estava falando era o chinês antigo. O menino passou a viver em um abrigo e dizia que se chamava Jung Lee e que seu pai trabalhava para o imperador do século IX e ele não sabia como tinha parado ali. Jung Lee relatava sobre fatos históricos de sua época e, é claro, os historiadores, muito intrigados, resolveram ver a veracidade dos fatos nos livros de bibliotecas, etc. E, por incrível que pareça, praticamente tudo que o menino relatava estava batendo com o que dizia nos livros de história. Fizeram até mesmo análise nas roupas que o menino usava e o resultado é bem intrigante. O tecido era de um período anterior ao século XIX. Se tudo isso é verdade ou não, não podemos afirmar, pois o menino sumiu cerca de um ano depois. O moleque evaporou, velho. Sumiu. Mas algum tempo depois, o mesmo historiador encontrou um livro que relatava acontecimentos estranhos que aconteceram com um garoto chamado Lee Jung, que saiu de uma caverna dentro de uma montanha e, pasmem, encontrou um lugar no futuro e voltou um ano depois para casa. Será possível esse pequeno viajante ser o nosso Jung Lee? Jamais chegaremos a uma conclusão, pois segundo o final do livro, Lee Jung morreu louco, pois ninguém acreditou nele. O nosso próximo viajante do tempo foi fotografado em 1917. Essa foto faz parte de um livro de 1974 e foi tirada em St. Joseph Bay, no Canadá. Na foto intitulada no livro Last Picnic, um homem se destaca entre todos. Esse suposto viajante do tempo está vestido de camiseta e bermuda, enquanto todos à sua volta estão vestindo roupas da época. Mas o que mais chama atenção nessa foto é a pessoa que está sentada ao lado do viajante, pois ele está intrigado olhando ele e pensando: o que ele está fazendo aqui se ele é tão diferente de nós? Ou seja igual a todo mundo, não seja diferente. Bom, se ele é realmente um viajante do tempo, mais uma vez não podemos confirmar nada, mas que o fato é muito estranho e bizarro, isso aí é sim. Seguindo nossa lista de viagem no tempo, o próximo caso é de uma pintura de 1937, do pintor Umberto Romano. Você disse Umberto Romano? Capiche? Mamma mia! A obra se chama Sr. Pynchon e o assentamento de Springfield, que retrata a colonização inglesa em Agawam, nos Estados Unidos, em 1630. Mas afinal, o que tem de tão estranho nessa pintura? O que causa estranheza nessa pintura é que um dos índios está segurando um objeto preto pequeno e retangular, que lembra muito os nossos smartphones de hoje em dia. Mas como poderia ser um smartphone se não existia na época? Seria o índio um viajante no tempo? Como poderia ser o nome dele? Eu acho que se chamaria Índio McFly, velho. Bom, Eu entendi a referência.
Não existe comprovação alguma que o objeto que o índio está segurando seja um celular. Há quem diga que ele é apenas um espelho. Será? Tchê, o próximo viajante no tempo é um major das Forças Aéreas Americanas. Ele se intitula como Jazão, para esconder, eu acho que o nome verdadeiro dele. Ele disse que viajou no tempo e acompanhou os últimos dias de Jesus Cristo. Em 1980, esse misterioso major procurou um escritor chamado J.J. Benítez e entregou a ele um dossiê onde supostamente continham todas as suas informações, seus relatos sobre sua viagem no tempo. Bom, mas na verdade esse dossiê era apenas o diário do major. Segundo o relato de Benítez, detalhado em 9 livros escritos por ele, baseado no dossiê do major, o major teria viajado no tempo com outro piloto, em uma máquina do tempo chamada Berço, em uma missão secreta chamada Cavalo de Troia, para provar a existência de Jesus. O major ainda afirma que fotografou e filmou Jesus. Entretanto, todas essas informações estão guardadas. Será que é verdade essa foto? Ou seria apenas ficção inventada por Benítez? Bom, algum dia a gente pode comprovar isso. Vamos atrás do cara e meter um louco. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. No quinto caso, nós temos um famoso e supostamente viajante do tempo, Andrew Carson, um homem que havia ficado milionário do dia para a noite praticamente, pois ele havia investido apenas $800 na bolsa de valores e arrecadou em 2 semanas $350 milhões. Andrew foi preso em 2005 pelo FBI, mas ele alegou que ganhou este valor pois viajou no tempo para o ano de 2256 e lá no futuro descobriu todas as informações para poder investir o seu dinheiro. Andrew, em troca de sua liberdade, ofereceu informações do futuro, incluindo o esconderijo de Osama Bin Laden. Ele disse que tinha viajado em uma nave. Mas onde está essa nave hoje? Onde está Andrew? Teóricos da conspiração até hoje não encontraram nenhum registro sobre Andrew. Então será de fato ele existiu? Ou é só mais uma história? Bom pessoal, chegamos à metade da lista e nós gostaríamos de saber qual das histórias apresentadas até agora tu mais gostou. Comenta aqui embaixo, pois isso faz uma interação a mais com a gente. Bom, no próximo caso nós vamos analisar com vocês uma foto curiosa tirada em 1962 no final da Copa do Mundo, onde o Brasil venceu a Tchecoslováquia. A famosa foto foi tirada no momento da comemoração do título, em que Mauro Ramos levanta a taça. Muitas câmeras fotográficas são vistas na imagem, mas em uma particular é muito diferente das outras. Observe que a câmera parece muito com um celular daqueles modelos antigos de flip. O problema é que seria impossível lá em 62 um celular, já que o primeiro aparelho celular lançado foi só muitos anos depois. Pois é, e como seria possível aquela pessoa estar ali com um aparelho telefônico se nem foi inventado ainda? Seria mais um viajante no tempo? Alguns acreditam que a câmera que está presente na foto seja do modelo Rolleiflex 3.5, produzido em 1949, já que esse modelo é muito semelhante ao modelo da foto. Mas e aí, você? Qual das possibilidades você acredita? Comente aqui embaixo. Nossa próxima viagem no tempo vai agora para 2008, na China. Durante a abertura de um túmulo que estava selado há 400 anos, arqueólogos encontraram um relógio que parecia muito com esses reloginhos de pulso. O objeto é de fato uma imitação de um relógio e muito bem detalhado inclusive, marcando 10:06 da manhã. E na parte de trás do objeto está escrito Suíça, mostrando que o modelo é bem moderno. Mas o grande mistério é que nessa época não existiam esses relógios, esses modelos de relógios. Então, como esse reloginho poderia estar dentro dessa tumba selada há 400 anos? Ainda que existam teorias dizendo que a tumba não foi muito bem selada ou que o objeto presente dentro dela é fraudado, não tira o fato de que isso é muito intrigante e interessante. Mas e se isso for verdade? Seria possível a viagem no tempo de forma comprovada cientificamente pela NASA? E o nosso 8º caso de viagem no tempo
É mais uma história de um militar envolvido com viagem no tempo. Pô, cara, de novo! Mas dessa vez na União Soviética, em que o militar participou de uma missão secreta chamada Colecionador de História. Segundo o relato do militar, a máquina foi criada com o intuito de viajar a 1000 anos no futuro, para que os militares pudessem ver o futuro da humanidade. Foram realizados diversos testes com essa máquina. Muitos voluntários morreram nesses testes. O militar, junto com outro colega dele, que foram os primeiros a conseguir êxito. E o militar descreve essa máquina como algo enorme. Após chegarem no ano de 2977, os militares presenciaram um mundo totalmente diferente. As pessoas não pareciam normais, pois utilizavam partes robóticas no corpo e dispositivos semelhantes a óculos de realidade virtual, ou seja, um Cyberpunk 2077. De acordo com os viajantes, o teletransporte no futuro é uma realidade e a viagem a Marte é possível. Mas a viagem não acabou bem, já que o militar relatou que foram levados por criaturas humanoides, tipo policiais do futuro, e eles foram agredidos. Neste momento, a viagem acaba e o militar volta ao presente, mas o seu amigo não tem o mesmo final feliz. Será que ele ficou preso no tempo ou preso no futuro? E bom, nosso próximo caso é lá no passado de novo, mais precisamente em 1995, durante uma luta entre Mike Tyson e Peter McNally em Las Vegas, baby! Viva Las Vegas! Uhul! Um trecho dessa luta foi gravado e, bom, parou nas redes sociais, e o que deixa tudo intrigante, de fato, é o misterioso viajante no tempo presente no fundo, lá na plateia. No vídeo é possível ver uma pessoa filmando a luta, mas o que é mais intrigante é que a câmera parece um celular, coisa que seria impossível em 1995, já que não existia, levantando a teoria de que ele seria um viajante no tempo, vindo do futuro. Eu faria o mesmo, na verdade, se eu pudesse visitar algum, voltar, né, no caso, se eu pudesse voltar pra algum famoso, tipo, visitar algum famoso, com certeza eu iria num show do Michael Jackson, cara. Pô, Guns N' Roses também, baita pedida. Aí, Rock in Rio 91, 92, eu acho que foi muito show. Que isso, mano? Au! De fato, o aparelho é muito semelhante a um smartphone, mas muitos acreditam que não passa de uma câmera portátil Casio QV100. Nada pode ser afirmado, então segue a dúvida. Finalmente chegamos na história lá do começo do vídeo que nós falamos, você se lembra? Não se lembra? Bom, a gente vai refrescar tua memória. Estamos falando da suposta máquina do tempo do Vaticano. Confira essa incrível história agora. E para fechar com chave de ouro, a máquina do tempo Chronovisor. Essa máquina não leva ninguém para o passado, nem ninguém para o futuro. Apenas mostra fatos do passado. Interessante. Pois até onde se sabe, teoricamente essa máquina existe, ou melhor dizendo, possa existir, mas o Vaticano esconde. Essa máquina tem forma cilíndrica, feita de um metal misterioso, e tem um projetor em 3 dimensões. Ela serve para mostrar acontecimentos do passado e principalmente os bíblicos. O que se sabe é que, novamente, não se pode comprovar nada, a máquina não sabe se existe e tal, mas o que nós temos aqui de informação para vocês é que, de acordo com um padre chamado François Bruni, outro padre chamado Pellegrino Ernest teria criado essa máquina com a ajuda de 12 cientistas. De acordo com Ernst, graças à máquina, ele conseguiu ver Jesus ser crucificado e a Santa Ceia. Bom, antes de falecer lá em 1994, o mesmo padre relatou que o Vaticano simplesmente escondeu a máquina do tempo por medo, para protegê-la. E infelizmente nós não sabemos se o Chronovisor realmente existiu. Mas e se essa máquina existe? Se você pudesse abrir uma janela e olhar o passado, que momento você gostaria de ver? O verdadeiro final de Caverna do Dragão. Pô, aí sim. Todo mundo tem essa curiosidade. Pô, eu nunca assisti Caverna do Dragão, mas... Tá me tirando? Todo mundo morreu. Acabou. Tchê,
Bora viajar pro futuro? Mas bah! Se meus cálculos estão corretos, atingindo 88 milhas ou 140 km por hora, vai ver uma coisa muito séria.